A história do Volkswagen SP2 começa lá em 1969, num projeto quase secreto que foi batizado de Projeto X. O na época presidente da Volkswagen no Brasil, Rudolf Leyden, percebendo o enorme sucesso que os carros da Puma faziam, carros que eram fabricados em fibra de vidro, mas com mecânica Volkswagen, decidiu que a montadora deveria ter um carro que pudesse desbancar os carros da Puma. A Volkswagen na época tinha o Karmann Ghia, mas Rudolf Leyden queria algo realmente no mesmo estilo dos carros da Puma. Aliás, existe uma história de que o Sr. Leyden haveria dito na época que, se uma fabriquinha como a Puma era capaz de criar carros que agradassem e chamassem tanta atenção dos consumidores, a Volkswagen, com toda a sua expertise e maquinário moderno, conseguiria facilmente fazer melhor. Iniciou-se então o desenvolvimento do Projeto X no Brasil, com a equipe de designs comandada pelo mestre Márcio Piancastelli, com auxílio de outras feras do design, José Vicente Novita Martins, Jorge Yamashita Oba e Antônio Carlos Martins. Existem algumas teorias de que o nome do carro, SP, seria das siglas Sport Prototype ou Special Project, mas segundo Márcio Piancastelli, o SP trata-se de uma homenagem ao estado de São Paulo, pois o carro foi desenvolvido na Volkswagen de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Em março de 1971, um protótipo foi mostrado na Feira da Indústria Alemã, realizada no prédio da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo. O carro foi apresentado ao lado de um moderníssimo conceito da Mercedes-Benz na época, o C111, mas os olhares se voltaram mais para o projeto SP. Salve família do canal dos Motivos! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos e se a gente ainda não se conhece, o meu nome é Ricardo. E no vídeo dessa semana eu falo desse que foi o primeiríssimo esportivo da Volkswagen no Brasil. Volkswagen SP2. Na verdade SP, porque teve a versão SP1 e SP2. Um projeto genuinamente brasileiro, desenvolvido por brasileiros, numa época em que a Volkswagen do Brasil tinha autonomia para desenvolver modelos para o mercado nacional. Então, embarca comigo em mais essa história sensacional aqui no canal Autos Motivos. A base do carro era do Volkswagen 1600 Zé do Caixão. Inclusive, a motorização também foi compartilhada em uma das versões do SP. A carroceria do Volkswagen SP era feita pela Karmann Ghia e na época era produzida na mesma linha de montagem do Karmann Ghia TC. Oficialmente, o carro foi apresentado na linha 1972 em duas versões. O SP1, que trazia o motor boxer plano 1600 do Zé do Caixão, com 58 cavalos e câmbio de 4 marchas. E o SP2, que usava a mesma plataforma, obviamente, entretanto vinha com motor boxer plano de 1700 cilindradas, com 68 cavalos e câmbio também de 4 marchas. O interesse pelo SP1, que tinha motor 1600, foi tão pouco que estima-se que somente 84 unidades do carro foram produzidas. O desempenho do SP1 era muito insatisfatório para um carro com apelo esportivo. O 0 a 100 levava em torno de 20 segundos e a velocidade máxima ficava na casa dos 150 km por hora. Já o SP2 com motor 1700 agradou mais e é sem dúvidas a versão mais conhecida do SP. O SP2, apesar de ter melhor performance, também não tinha números tão mais expressivos assim. O 0 a 100 ficava na casa dos 17 segundos e a velocidade máxima próxima dos 161 km por hora. As linhas do carro eram lindas, um perfil intimidador que impressionava e que até hoje impressiona muito. Dizem que o SP2 é o carro mais bonito já projetado pela Volkswagen. E vale lembrar que se trata de um projeto 100% brasileiro, como eu já disse antes, dos tempos em que havia autonomia de projetos independentes da matriz na Alemanha. O carro fez muito sucesso também no Salão do Automóvel de 1972. E uma curiosidade, a revista Car and Drive nos Estados Unidos enviou um pedido à Volkswagen americana para que o Volkswagen SP2 fosse também fabricado por lá. E falando do design do carro, na frente, que tinha um capô enorme, o SP2 trazia 4 faróis com molduras cinzas, os mesmos que eram utilizados no TL e na variante. Na parte central, o logo Volkswagen com frisos cromados. O bocal do tanque de combustível ficava na parte superior do paralama direito. O para-choque dianteiro era uma lâmina única na cor preta com os piscas incorporados nele e tinha as extremidades envolventes e altas.
O limpador de para-brisa era pantográfico para maior alcance de limpeza. A coluna A do carro era bem inclinada. Com isso, o cockpit era recuado e as colunas C eram largas e envolventes, trazendo vigias arredondadas e entradas de ar. As maçanetas do SP eram embutidas e o carro trazia faixas decorativas vermelhas acima dos frisos de borracha. As rodas eram de aço estampado de 14 polegadas, calçadas com pneus 185/80/14. O SP2 trazia retrovisor externo apenas no lado esquerdo. Já na traseira, o carro tinha lindas lanternas que eram embutidas e envolventes, fazendo a curvatura entre a lateral e a traseira no mesmo nível das faixas decorativas. Elas ficavam acima de 2 batentes de borracha envolventes que faziam papel de para-choque. A luz de ré ficava pendurada na parte inferior do batente do lado esquerdo. Abaixo desses batentes havia uma grade metálica também envolvente que servia para ocultar o silencioso e parte do escapamento que tinha ponteira lateral cromada. A tampa traseira trazia o logo do carro, SP1 ou SP2, e a abertura era feita por acionamento interno. O interior do SP2 era outra obra de arte. O carro trazia elementos dignos de um verdadeiro esportivo e também itens de requinte. O volante era de 3 raios revestido em couro. O painel de instrumentos era completo, algo que não era costume da Volkswagen apresentar em seus carros. Trazia o velocímetro com o odômetro total e parcial e ao lado o conta-giros. Na parte central, 4 mostradores menores que indicavam o nível do tanque de combustível, voltímetro, temperatura do óleo e relógio. No SP1, o acabamento interno era em curvim, já no SP2 era em couro. Além disso, o SP1 trazia menos elementos no painel de instrumentos, somente o nível do tanque de combustível e relógio. Outro detalhe, o SP2 trazia na porta do passageiro, próximo à manivela de levantamento do vidro, uma luz para leitura de mapa. O SP1 não trazia esse item. Também do lado do passageiro havia uma alça na parte interna da coluna A para facilitar o embarque e desembarque do carro. O Volkswagen SP trazia pela primeira vez um carro nacional acionamento dos limpadores de para-brisa por haste seletora na coluna de direção. Além disso, ele também trazia ventilação elétrica com ar quente. Os bancos tinham desenho exclusivo e a posição de dirigir era esportiva. O carro era para apenas 2 ocupantes, não havia banco traseiro e em cima do compartimento do motor podia-se acomodar bagagem, e esta poderia ser fixada através de cintos que vinham de série no carro. Aliás, no compartimento da frente também podia-se levar alguma bagagem. A curta alavanca de câmbio trazia a manopla em madeira, o acabamento da alavanca do freio de mão também era em madeira. Apesar de toda a beleza do projeto, o SP2 acabou não emplacando tanto quanto se esperava, seja por falta de potência, como também pela dirigibilidade. O carro, com maior peso atrás por conta do motor, a tração traseira e principalmente a suspensão com tendência sobresterçante, fazia com que o SP saísse muito de traseira. Com isso, o SP2 foi fabricado até o final de 1975, sendo vendido como linha 1976 e tendo aproximadamente 11.000 unidades produzidas. Hoje é um carro muito raro e com altíssimo valor no mercado de veículos antigos. Na comemoração dos 60 anos da Volkswagen no Brasil, em 2013, houve um evento em Wolfsburg, na Alemanha, e o SP2 foi uma das estrelas desse evento. E uma curiosidade, houve uma especulação na época de que a Volkswagen estaria cogitando um possível lançamento do SP3, que receberia um motor 1.6 refrigerado a água que já equipava o Passat TS. A revista Quatro Rodas fez na época uma matéria falando desse possível lançamento e posteriormente fez um teste com um protótipo fabricado pela concessionária da Conde São Paulo, que tinha planos de fazer a transformação no SP2 e vender de forma regular, algo que de fato nunca aconteceu. A própria montadora afirmou que os custos seriam demasiadamente elevados e, a bem da verdade, o Passat TS era um carro de concepção muito mais moderna, apesar de não ter o mesmo glamour visual do SP2. Mas e aí, você conhecia a história desse fantástico esportivo da Volkswagen do Brasil? A história do SP1, SP2? Sim? Não? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, o que você conhece sobre esse carro, tá certo? Então é isso, se você gostou do vídeo não esquece de sentar o dedo no like, compartilhar com todas as suas redes sociais e se não for inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho que é para receber notificação
toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal Altos Motivos. Combinado? Então é isso, até o nosso próximo encontro aqui no canal Altos Motivos. Grande abraço e fui, pessoal!